Epílogo. O que o futuro nos reserva? Nos dias em que tenho a oportunidade de me desligar das responsabilidades do trabalho e desfrutar um pouco de repouso e relaxamento, outra excelente forma de nutrir o microbioma, não. Raro estou em mar aberto em meu barco de pesca ou acampando sob as estrelas. Comungo regularmente com a Mãe Natureza. Sei de sua bondade e beleza, e em minha vida profissional conheci também sua ira. No século passado, parece que tentamos controlar a natureza de diversas maneiras, na crença de que ela abriga germes e patógenos mortais. Depois que Alexander Fleming descobriu a penicilina, nós, como sociedade, ficamos presos na teoria microbiana das doenças. Em um livro fundamental, The End of Illness, O Fim das Doenças, o Dr. David B. Agus escreve: 1. Temos tido dificuldade em deixar para trás a teoria microbiana das doenças, que dominou, e de certa forma definiu, a medicina no século XX. Segundo essa teoria, caso você consiga descobrir a espécie de germe com a qual está infectado, então seu problema está resolvido, porque isso informa de como tratar a doença. Esse se tornou o paradigma geral da medicina. O tratamento só se ocupava do organismo invasor, como a bactéria que causa tuberculose ou o parasita que leva a malária, não se importava em definir ou compreender o hospedeiro, o ser humano, nem mesmo onde a infecção estava acontecendo. Na verdade, compreender o hospedeiro humano é fundamental. Se tivermos esperança de progredir na melhoria de nossa saúde, não podemos mais confiar na ideia de que nossos males podem ser atribuídos diretamente a um único germe ou mesmo a uma única mutação genética. As condições crônicas de hoje, especialmente as que incapacitam ou desativam o sistema neurológico e o cérebro, são doenças do corpo inteiro como sistema. E esse sistema, evidentemente, inclui o microbioma. O Dr. Agus vai adiante, ressaltando em seu livro um interessante aspecto histórico. Assim que a teoria microbiana das doenças explodiu, com a descoberta dos antibióticos, o renomado geneticista J. B. S. Haldane advertiu, em uma palestra na Universidade de Cambridge em 1923, que o foco nos germes patogênicos nos desviaria do caminho na compreensão da fisiologia humana. Na verdade, ele fez uma previsão inesquecível. Isso é um desastre para a medicina, porque vamos nos concentrar nesses germes e esquecer o sistema. Esse sistema, o corpo humano, é, sem dúvida, amplamente dominado, controlado, definido, composto e regido pelos habitantes microbianos do intestino. Embora tenha feito essa afirmação quase 100 anos atrás, Haldane acertou na mosca. Seus sentimentos foram mais tarde ecoados pelo Dr. Fleming em pessoa, o homem que descobriu o primeiro antibiótico. Infelizmente, nós, como sociedade, chegamos a um ponto em que, por reflexo, procuramos a quem culpar por nossos problemas de saúde. E pressupomos que eles têm origem no mundo exterior. Até
Certo ponto, isso é verdade, no que diz respeito aos alimentos e produtos químicos que colocamos em nosso corpo. Mas é categoricamente errado pensar que nossos males modernos se originam nos germes externos. A teoria microbiana é inútil para tentar compreender males como obesidade, câncer, demência e misteriosas doenças autoimunes. Nossos problemas de saúde resultam do que está acontecendo por dentro. E não só nossas curas futuras levarão em conta esse fato, com novas tecnologias que tratem do sistema como um todo, mas também provavelmente se basearão em nossos colaboradores microbianos. Ao longo deste livro mencionei uma dessas tecnologias, atualmente em desenvolvimento, o transplante microbiano fecal, TMF. Acho que esta, em particular, está fadada a promover uma revolução na medicina e enfim dotar os médicos de uma arma eficaz para tratar alguns de nossos transtornos mais desafiadores, de doenças autoimunes a doenças neurológicas graves. Vamos dar uma olhada na história de uma mulher para que você possa compreender o poder e a promessa do TMF. Muitos sintomas, nenhum diagnóstico, uma só solução. Margarete, uma mulher de 54 anos que, ironicamente, é proprietária e gerente de uma loja de comida natural, veio me consultar em razão de cansaço generalizado, confusão mental, dores no corpo e, essencialmente, incapacidade de tocar a vida. Fazia 10 longos anos que ela vinha passando por esse estado terrível. Os problemas começaram quando ela voltou de uma viagem à Amazônia, depois da qual desenvolveu uma infecção de origem desconhecida, caracterizada por tosse e febre. Receitaram-lhe vários ciclos de antibióticos, mas eles não resolveram. Ela passou um ano inteiro doente, apesar de ter sido examinada por vários especialistas em doenças infecciosas, das renomadas clínicas Mayo e Cleveland. Nada específico foi encontrado, nenhuma prova do crime ou germe invasor. Logo após esses exames não revelarem qualquer diagnóstico definitivo, ela foi hospitalizada com outra infecção. Dessa vez nos pulmões. Ela me disse que, nesse período, sentiu o surgimento repentino de náuseas, instabilidade, desorientação e a sensação de que o corpo parecia pesado, juntamente com suores. Os sintomas se tornaram recorrentes, com intervalos de poucos meses, depois de sua internação. Por fim, ela consultou um neurologista, que realizou um check-up completo, incluindo um exame para convulsões. Mais uma vez, todos os testes deram impasse, nada foi encontrado. Margarete foi parar de novo no hospital, dessa vez com uma colite, uma infecção do intestino, e começou a receber antibióticos intravenosos e depois, orais. Ao falar de seu histórico médico, ela contou ter sido exposta a vida inteira a antibióticos, para todo tipo de problema, entre eles otites, amidalites, infecções respiratórias, assim como vários episódios cirúrgicos, inclusive uma esterectomia total, a correção de uma hérnia e uma infecção abdominal.
Ela disse que teve um sistema digestivo devagar a vida inteira. Na época da nossa consulta, ela estava sofrendo de prisão de ventre crônica e forte inchaço abdominal logo depois das refeições. Na verdade, por causa dessas queixas, ela estava tomando na ocasião antibióticos de alta dosagem, na tentativa de reduzir o número de bactérias patogênicas, produtoras de gases, no intestino delgado. Embora o médico que os prescreveu pudesse estar certo ao tentar mudar as bactérias de seu intestino, ele provavelmente não levou em conta a saúde do microbioma do intestino em sua totalidade e estava piorando as coisas ao sugerir que os antibióticos ajudariam. Para mim, a imagem era cristalina. Ali estava uma mulher que passará por uma série avassaladora de ocorrências médicas que havia alterado radicalmente seu microbioma intestinal. A própria Margaret afirmou a certa altura: minha vida foi só um antibiótico atrás do outro. E, evidentemente, era o que vinha ocorrendo desde a sua infância. No começo eu a tratei com probióticos e observei uma ligeira melhora. Ficou evidente, porém, que apenas ministrar-lhe probióticos e modificar sua dieta não ia bastar para reverter os efeitos negativos de uma vida inteira de exposição aos antibióticos. Por isso, decidimos mergulhar de cabeça, e providenciei para ela um transplante fecal, a terapia mais agressiva que se pode adotar, para resetar e recolonizar um microbioma muito adoentado. Mais uma vez, que fique registrado, eu mesmo não realizo o procedimento de transplante fecal. E a razão pela qual muitos de meus pacientes saem dos Estados Unidos para passar por esse tratamento, ou realizam esse procedimento em casa, é o fato de não ser de acesso fácil aqui, exceto no tratamento de infecções recorrentes por C. difficile. Embora eu acredite que isso vá mudar muito em breve. A FDA está hoje em pleno esforço para decidir a forma de regulamentar esse procedimento, especialmente para o tratamento de outras doenças além das infecções por C. difficile. Faz sentido, uma vez que esse procedimento envolve a transferência de fluidos corporais de um indivíduo para outro e pode representar uma ameaça à saúde. É imperativo para os doadores que façam exames para coisas como HIV e hepatite, e até mesmo para parasitas perigosos. É exatamente o que fazem clínicas europeias que vêm realizando esse procedimento há décadas. Margaret recebeu um implante diário durante 6 dias. 3 meses mais tarde, o tempo que durou a recolonização de seu microbioma, suas palavras expressavam a melhora. Pela primeira vez na vida eu vou ao banheiro regularmente, todas as manhãs, sem exceção. Não há mais inchaço nem confusão mental, dores de cabeça e depressão. Durante toda a minha vida, eu tive a impressão de que meu estômago e meu cérebro haviam sido sequestrados, e nenhum médico conseguia descobrir por quê. Bem, finalmente recuperei o controle e pela primeira vez na vida estou começando a caminhar com esperança e uma sensação de saúde.
Isso faz uma enorme diferença para mim, porque eu já estava praticamente desistindo de tudo. M. Para o cérebro. Hoje em dia nós nos acostumamos à ideia de substituir uma parte doente ou danificada do corpo por uma parte mais funcional de um indivíduo normal ou saudável. Quer se trate do coração, do rim, ou mesmo de um transplante de medula óssea, a ideia de um transplante é, certamente, algo que vem ganhando aceitação na medicina moderna. Mas o que dizer de pessoas com um microbioma danificado e disfuncional? O que podemos lhes oferecer além de mudanças na dieta e no estilo de vida, e talvez um tratamento agressivo com probióticos? Se encararmos o microbioma humano como um órgão, então a noção de transplantá-lo de um indivíduo saudável para um indivíduo em que esse microbioma está danificado deve ser aceita. É claro que esse tipo de transplante, basicamente, consiste na coleta do material fecal de um indivíduo saudável e no transplante desse material fecal no cólon de outro indivíduo, por colonoscopia, endoscopia, sigmoidoscopia ou enema. De cara a um fator nojento fortemente associado à simples ideia de transplantar o cocô de alguém para outro indivíduo. Mas quando você leva em conta as consequências de um microbioma intestinal alterado para a saúde, no futuro isso pode vir a estar entre as mais poderosas intervenções médicas já inventadas. E acredito que vamos encontrar outras maneiras de realizar esse procedimento tirando dele a parte repugnante. Na verdade, em outubro de 2014, a notícia de um transplante do gênero em forma de pílula causou um frenesi na mídia. Essa é a essência do que revelou um novo estudo, realizado por uma equipe da Faculdade de Medicina de Harvard, pelo Hospital Geral de Massachusetts e pelo Hospital Infantil de Boston e publicado na revista JAMA. 20 pacientes com C. difficile tomaram uma série de pílulas cheias de bactérias congeladas de doadores saudáveis. 2. Os pesquisadores criaram os comprimidos a partir de uma mistura de fezes com solução salina, filtraram a solução, extraíram as bactérias, transferiram-nas para as pílulas e depois as congelaram. Ao longo de 2 dias, cada paciente engoliu um total de 30 comprimidos. Nada menos que 90% dos pacientes puseram fim à diarreia, a maioria em questão de dias após o tratamento. Embora não tenha sido a primeira vez em que pesquisadores tentaram colocar bactérias intestinais derivadas do cocô em uma pílula, esse foi o primeiro estudo, ainda que de pequena escala, a mostrar quão eficazes os transplantes fecais orais podem ser. O primeiro relatório formalmente publicado de um transplante fecal para fins médicos apareceu na revista Surgery em 1958. O procedimento foi usado como uma tentativa heroica de tratar 4 pacientes que sofriam de uma condição potencialmente fatal chamada colite pseudomembranosa, causada por infecção de C. difficile, induzida pela exposição aos antibióticos. Todos os 4
Pacientes tiveram uma recuperação rápida e receberam alta hospitalar em questão de dias. Sem esse procedimento, provavelmente teriam morrido. Depois disso, começaram a aparecer na literatura científica cada vez mais citações que demonstram a eficácia do TMF no tratamento da C. difficile. No entanto, a primeira descrição do TMF ocorreu muito antes de 60 anos atrás. Na verdade, as referências ao procedimento remontam a 1700 anos e se encontram na literatura chinesa, na obra de Zhehong, o mais famoso alquimista chinês. Ele escreveu sobre a transmissão de doenças, especialmente as relacionadas a estados febris, e era conhecido por seus ensinamentos sobre as intoxicações alimentares. Em um desses pergaminhos antigos, ele descreve a administração de uma suspensão de fezes humanas por via oral para o tratamento de diarreia grave ou intoxicação alimentar. Isso foi no século IV. No século XVI, também na China, Li Xinzhen descreveu a administração de uma solução de fezes desidratadas e fermentadas de bebês em uma preparação chamada sopa amarela para uma série de problemas médicos, entre os quais vômitos, prisão de ventre, febre e diarreia. 3. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados alemães na África confirmaram a eficácia da prática beduína de consumir fezes frescas e quentes de camelo como tratamento para a disenteria bacteriana. 4. Curiosamente, em toda a documentação que temos, que remonta à China do século IV, nunca houve relato de um único efeito colateral grave a partir desse procedimento. 5. Então o TMF não é tão novo quanto se poderia imaginar. Recentemente, tive a oportunidade de visitar uma equipe de pesquisadores de Harvard e do MIT, que criaram uma empresa sem fins lucrativos chamada OpenBiome para tornar esse procedimento mais acessível. Eles estão colhendo material fecal de alunos dessas instituições, processando e, em seguida, enviando as amostras a mais de 150 hospitais em todo o país para uso no tratamento de C. difficile. A inspiração para esse projeto veio dos fundadores da empresa, que acompanharam o sofrimento de 18 meses de um ente querido com C. difficile. Foram 7 séries de vancomicina antes de ele finalmente se submeter a um TMF bem-sucedido que transformou sua vida. Talvez eu pertença ao pequeno punhado de médicos no mundo atual que incentiva essa técnica para tratar de distúrbios cerebrais em determinados indivíduos, mas isso vai mudar em breve. Não tenho nenhuma dúvida de que vamos ver o TMF sendo cada vez mais utilizado para outros tipos de doenças e transtornos. Pesquisas recentes estão mostrando que o TMF é muito eficaz no tratamento da doença de Crohn
E alguns médicos afirmam ter tido grande sucesso usando o TMF para tratar a colite ulcerativa, a doença celíaca, a síndrome da fadiga crônica e muitos transtornos relacionados ao cérebro, como a esclerose múltipla e a síndrome de Tourette. Hoje, ele vem sendo estudado contra a obesidade, o diabetes e a artrite reumatoide, assim como a doença de Parkinson e outras condições neurológicas. Minha sincera esperança é que, com base na constatação de que os LTS aumentam na esclerose lateral amiotrófica, essa devastadora condição em breve seja adicionada à lista. Na minha própria experiência, testemunhei o poder do TMF em crianças com autismo, no caso de Jason, como você se lembra? Um dos pioneiros mundiais contemporâneos no reconhecimento dos benefícios do TMF é o Dr. Thomas J. Borod. Nascido na Polônia, ele se mudou para a Austrália em 1960, onde se formou em medicina, e depois tornou-se pesquisador de pós-graduação na Clínica Mayo. O Dr. Borod tem realizado o TMF nos últimos 25 anos, de início constatando sua utilidade contra C. difficile, mas depois rapidamente passando a distúrbios que afetam outras áreas do corpo, do intestino até o cérebro. O Dr. Borod aderiu totalmente aos conhecimentos científicos sobre o papel decisivo da flora intestinal na regulação dos processos inflamatórios e da imunidade. Ele tem usado o TMF para tratar com êxito uma série de doenças que envolvem os sistemas imunológico e neurológico. 6. 7. Embora o Dr. Borod evidentemente tenha seus críticos, muitos têm visto seu trabalho com respeito, sobretudo à luz dos resultados que ele vem obtendo. Os relatos de caso que publicou são simplesmente surpreendentes. Em um deles, publicado no American Journal of Gastroenterology, ele revelou que as alterações da flora intestinal são constatadas na esclerose múltipla, na doença de Parkinson e na miastenia graves, uma condição autoimune que costuma provocar extrema fraqueza. 8. Um de seus casos mais impressionantes é o de um homem de 30 anos com esclerose múltipla, que passou pelo TMF contra uma grave prisão de ventre. O paciente também sofria de fortes vertigens, dificuldade de concentração e fraqueza nas pernas tão severa que precisava usar cadeira de rodas. Além disso, não conseguia controlar a bexiga, razão pela qual usava um catéter urinário. Os tratamentos padrão, que incluíam a modulação do sistema imunológico com interferona, não tinham funcionado com ele. Optando por outra abordagem, o Dr. Borod realizou 5 TMF. Eles não só resolveram a prisão de ventre de seu paciente, como também levaram a uma progressiva melhora dos sintomas da esclerose múltipla.
Ele recuperou a capacidade de andar e não precisou mais do catéter. Embora tenha sido considerado em remissão, está bem até hoje, 15 anos mais tarde. A Organização de Pesquisa da Comunidade Científica e Industrial, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, CSIRO, é a Agência Nacional de Ciências da Austrália e uma das maiores e mais diversificadas agências de pesquisa do mundo. Seu pesquisador-chefe, o Dr. David Topping, foi recentemente convidado a comentar o trabalho do Dr. Borod com TMF e disse: a interação entre a microflora, em particular seus produtos e seu substrato, possui um potencial imenso para a gestão e a prevenção de doenças graves, câncer coloretal, doenças inflamatórias do intestino e talvez até mesmo doenças como Alzheimer, autismo e Parkinson. 9. Agora que você sabe como a sua flora intestinal é importante em termos de processos inflamatórios, imunidade e neurologia, pode entender por que para mim é um caminho sem volta. Quando levamos em conta que doenças neurológicas como o autismo, o Alzheimer e o Parkinson atualmente não têm qualquer cura, todas essas descobertas científicas recentes me enchem de esperança. Aprecio a formulação feita pelo Dr. Robert Orenstein, da Clínica Mayo, no Arizona, em um artigo que escreveu sobre o TMF. O microbioma do intestino não é inativo, é diversificado e desempenha vários papéis na saúde e no bem-estar que só agora estão sendo explorados. Com a biologia molecular e o sequenciamento dessas espécies, isso só pode crescer. É como o início do programa espacial. 10. Novas tecnologias empolgantes. Outro exemplo extraordinário da medicina de ponta atualmente em desenvolvimento é visto no uso de ovos de parasitas para curar a doença inflamatória intestinal. IBD. Na sigla em inglês. 11. Cerca de 1,4 milhão de pessoas nos Estados Unidos sofrem de IBD, que se caracteriza por uma reação imunológica diversa crônica ou recorrente pela inflamação do trato gastrointestinal, a colite ulcerativa e a doença de Crohn são as duas doenças inflamatórias do intestino mais comuns. Os testes clínicos em seres humanos estão apenas começando, mas já sabemos muito a respeito de como os vermes podem levar a uma cura graças ao trabalho feito em macacos resos, que também podem sofrer de sua própria versão do IBD. Quando em cativeiro. Durante muito tempo, os veterinários não sabiam como tratar esses macacos, que muitas vezes sofriam de uma perigosa perda de peso e desidratação por causa da doença. Mas novas pesquisas nos últimos anos revelam que, depois de ministrar aos macacos ovos do parasita Trichuris trichiura, a maior parte deles se recuperou. 12. Para entender as mudanças que ocorreriam nos intestinos dos macacos, os pesquisadores examinaram o revestimento dos cólons dos animais antes e depois do tratamento. Antes do tratamento com os ovos de vermes,
os macacos tinham uma taxa anormalmente elevada de um tipo de bactérias aderindo ao revestimento do cólon. Isso estava supostamente acelerando de maneira desnecessária a resposta imune e causando IBD. A situação mudou após o tratamento, à medida que as comunidades bacterianas mudaram de quantidade e tipo. Essas modificações também tinham o efeito de diminuir os processos inflamatórios, ao reduzir a expressão de certos genes no DNA dos macacos. É bem verdade que esse estudo particular, feito por uma equipe do Centro Médico Langone, da Universidade de Nova York, e da Universidade da Califórnia em São Francisco, não é o primeiro do gênero. Pequenos testes em humanos descobriram que dar às pessoas os ovos microscópicos do parasita do porco, ou Trichuris suis, pode diminuir os sintomas de IBD. 13. Mas durante muito tempo, os cientistas não tinham ideia da razão pela qual os ovos estavam funcionando. E agora podemos explicar com segurança o mecanismo. A exposição a esses ovos restaura o equilíbrio das comunidades microbianas que estão aderindo à parede intestinal, e não, os ovos não chocam por dentro nem passam pelas fezes. Devo acrescentar que a IBD raramente é vista em países subdesenvolvidos onde a infecção com vermes parasitas no trato gastrointestinal é comum. Tal como acontece com a doença de Alzheimer, a doença do intestino irritável é vista principalmente em nações desenvolvidas, como os Estados Unidos e os países europeus, um fato que novamente empresta credibilidade à hipótese da higiene, que ser limpo demais pode constituir um tiro pela culatra. Talvez um dia possamos encontrar mais terapias parasíticas contra IBD e outras doenças inflamatórias. Já há trabalho experimental em andamento para descobrir se ovos de vermes podem tratar colite, asma, artrite reumatoide, alergias alimentares e diabetes tipo 1. Nas palavras da escritora científica Catherine Armon Courage, pense neles, talvez, como o caviar dos probióticos. 14. Admirável mundo novo. No tempo que você levou para ler este livro, teremos mapeado mais organismos do microbioma humano do que o número que temos atualmente, no momento em que escrevo, nos arquivos. Graças ao projeto Microbioma Humano, iniciado em 2008 pelo Instituto Nacional de Saúde, NIH, dos Estados Unidos. Ele apoia um esforço coordenado para mapear nosso microbioma, trabalho que está sendo realizado em 4 centros de sequenciamento, o Instituto J. Craig Venter, a Faculdade de Medicina de Baylor, o Instituto Broad e a Faculdade de Medicina da Universidade de Washington. Certamente outros vão se envolver, a partir tanto de organizações privadas quanto públicas. O projeto tem como objetivo identificar as comunidades microbianas em diferentes partes do corpo, em milhares de indivíduos. Essa amostra ampla ajudará a determinar se existe um microbioma central
em cada parte ajudar os cientistas a investigar a relação entre o estado de saúde e mudanças no microbioma. Na Universidade do Colorado, está em curso o American Gut Project, projeto intestinal americano. Os pesquisadores estão examinando cerca de 7.000 amostras de fezes enviadas por doadores, juntamente com informações sobre dieta, saúde e hábitos de vida, um tesouro de dados a explorar. Mas identificar as populações microbianas nativas em nós será apenas o começo. Temos que descobrir o que significam todos os dados em termos de saúde ou, inversamente, de doença. Temos também que investigar as conexões entre os fatores de estilo de vida e o microbioma, tais como a quantidade de álcool que bebemos e de sono que tivemos, bem como a interação complexa entre as forças da genética e a composição microbiana. Mal posso esperar para ver o que descobriremos. Enquanto escrevo este epílogo, a revista Nature acaba de publicar mais um artigo para Soaro Alarme. O título diz tudo: a relação intestino-cérebro apaixona os neurocientistas. 15. Nele, o autor escreve que só agora que estamos começando a entender como as bactérias do intestino podem influenciar o cérebro e que hoje existem provas concretas relacionando condições como o autismo e a depressão aos residentes microbianos do intestino. Evidências concretas, de fato. A corrida em busca de novas curas para todas essas doenças começou. Bem-vindo a uma nova era da medicina e de atendimento personalizado. Pouco mais de uma década atrás, fiz uma estreita amizade com o Dr. Amar Bose. Se o nome não lhe diz nada, sem dúvida você vai reconhecê-lo quando eu contar que o seu sistema de som talvez tenha sido projetado pela empresa dele. O Dr. Bose construiu sua carreira explorando e transcendendo fronteiras, não apenas em equipamentos de áudio, mas também em muitas áreas da ciência e tecnologia. Lembro-me do dia em que ele orgulhosamente me ciceroneou em seu laboratório de pesquisa, revelando projetos baseados em ideias de desenvolvimento de produtos incrivelmente futuristas. Nós fomos de um laboratório a outro, e ficou claro o orgulho que ele sentia do trabalho de pesquisa de seus cientistas. Mas o mais memorável para mim, no dia em que fui visitá-lo, foi a frase de 1911 do belga Maurice Maeterlinck, ganhador do Prêmio Nobel, estampada na parede de vidro do escritório particular de Bose. Ela resume verdadeiramente a força motivadora que levou ao grande sucesso da Bose. Em cada encruzilhada na estrada que leva para o futuro, cada espírito progressista se opõe a milhares de homens escalados para zelar pelo passado. É claro que existem aqueles que querem defender o passado e até mesmo o statu quo. Isso é de esperar. Acredito que é muito mais importante quebrar os grilhões dessas restrições e reconhecer o que nossas descobertas científicas mais empolgantes e respeitadas estão nos oferecendo, uma oportunidade incrível de reconquistar a saúde através da força exercida pelo microbioma, o amigo da nossa mente.
Podemos aproveitar essa força interior para o nosso próprio aperfeiçoamento, agora que estamos na encruzilhada que leva ao futuro. Junte-se a essa revolução. Agradecimentos. Um médico que se propõe a escrever um livro para o público leigo sobre um tema de saúde complexo precisa de uma ajuda mais do que especial. Sou profundamente grato às seguintes pessoas que tornaram este livro possível: minha agente literária, Bonnie Solow, pela orientação e capacidade de enxergar o quadro geral e manter o bonde andando. Não sei o que mais me deixa feliz, se nosso trabalho profissional conjunto ou se nossa querida amizade. Você gerou a faísca inicial anos atrás, quando unimos forças em A Dieta da Mente. Agradeço ainda por sua minuciosa atenção aos detalhes. Sua atuação como fonte suprema de conselhos editoriais e sua tutoria cheia de ideias. Assim como antes, você foi muito além de sua obrigação. Tracy Bear, minha editora na Little, Brown, ajudou a promover esta obra desde quando ela era um esboço grosseiro, sabendo que esta mensagem pode assentar o caminho para uma revolução na saúde. Agradeço sua liderança editorial e por me ajudar a criar um livro bastante prático e sucinto sobre um tema tão complexo. Também agradeço a sua equipe fantástica, que inclui Michael Piet, Reagan Arthur, Nicole Dewey, Heather Fine, Miriam Parker, Cathy Gru, Jonathan Jacobs, Ben Allen, Genevieve Nierman e Catherine Rogers. Christian Loberg, você captou de forma tão completa a minha voz. Sua capacidade sem igual de transformar meu manuscrito altamente técnico num texto que pode ser lido por tantas pessoas claramente facilitará uma transformação na área da saúde. Obrigado, Judith Schoat, por reunir de forma tão graciosa as deliciosas receitas deste livro, e por ter passado tanto tempo comigo na cozinha certificando-se de que apenas os melhores pratos passariam na peneira final. A minha incansável equipe de na Digital Natives, pelo trabalho de condução de minha campanha nas mídias sociais. A minha dedicada equipe no Permuter Health Center. O incrível apoio de vocês ao meu trabalho clínico me possibilitou implantar ideias que, espero, se tornarão padrão nos próximos anos. Obrigado a James Murphy, por seu papel de líder, não apenas neste projeto, mas na condução de todos os aspectos de nossa atividade. Aprecio enormemente sua capacidade de tornar real sua visão. Joe Miller e Andrew Luer, obrigado pelo apoio diário, enquanto avançamos na direção de um futuro que claramente será empolgante. E por fim gostaria de agradecer minha mulher, Lazy, que me proporcionou amor e aconselhamento ao longo da criação desta obra, e em todas as nossas iniciativas juntos nos últimos 29 anos.